Se non tenevi presente Dio e i valori morali. Tempo atrás, não se entendia a sociedade sem a referência a Deus. Atualmente, compreende-se muito bem como a sociedade se move, mesmo sem se referir a Deus. Mas não se compreende a sociedade se não fazer referência ao dinheiro, à tecnologia e à inteligência artificial. O que fazer? No rosto dos padres, dos catequistas, dos pais cristãos que gostariam de colocar nos seus filhos os valores em que acreditaram, nestes rostos pode-se ler o desânimo. Não o dizem, mas o pensam. Seria melhor resignar-se? Por que continuar a falar do Evangelho a quem se interessa por outras coisas e nada pelo Evangelho? Pois bem, fiz esta introdução porque é precisamente a estes irmãos e irmãs desanimados, tentados a baixar a cabeça e os braços, que Jesus tem algo a dizer no dia de hoje. Ouçamos o que Jesus fala sobre a palavra de Deus. O reino de Deus é como quando alguém lança a semente na terra. Jesus começou a sua vida pública dizendo que com ele o reino de Deus tinha vindo ao mundo. E esta expressão, reino de Deus, reino dos céus, é tão importante que se repete mais de 100 vezes no Novo Testamento. É a síntese de toda a obra que Jesus veio a realizar no mundo. Uma mudança radical na história, o início de um mundo novo. O velho mundo, que conhecemos bem, é aquele que se rege pela lógica da competição, onde o objetivo é dominar, impor-se, subjugar os mais fracos, fazer valer os seus próprios interesses, e desta lógica nascem inevitavelmente as guerras, a violência, as injustiças e os abusos. Jesus veio pôr fim a este velho mundo e dar início a uma sociedade nova, a uma alternativa verdadeiramente humana. Este reino, diz Jesus na parábola, começa como uma semente que um homem lança na terra. O homem que lança semente é aquele que veio semear no mundo a nova lógica, a do amor incondicional, a do serviço gratuito ao irmão necessitado. Detenhamo-nos agora na imagem da semente, porque ela tem muitas mensagens a nos transmitir. A primeira, o reino de Deus não é um fruto maduro que desce já pronto do céu em forma de milagre. É uma semente. E o que é que acontece com a semente? É preciso tempo para que ela se desenvolva. O mesmo acontece com a semente do Evangelho que Jesus veio semear no mundo. Ela entra lentamente nas mentes e nos corações. Depois brota e produz uma colheita abundante. A primeira mensagem, portanto, desta imagem é, pois, saber esperar pacientemente que o Evangelho produz os seus frutos. Repito muitas vezes a mim mesmo, depois da homilia, na qual tentei apresentar os novos valores em que devemos centrar a nossa vida, e depois saio para o pátio da igreja e ouço as pessoas falando das mesmas coisas de sempre, de banalidades, de férias e viagens, dos cuidados de beleza, do último modelo de carro. Então, eu terei perdido meu tempo ao pregar o Evangelho? Não, o Evangelho não germina no pátio da igreja. É preciso esperar. A mesma recomendação que faço a mim próprio, eu repito aos catequistas, que com uma dedicação comovente passam horas e horas e tardes de sábado na paróquia, fazendo catequese, e depois me dizem: mas as crianças da catequese, assim que saem, voltam a jogar futebol, comportam-se de forma desleal, brigam como antes,
só falo do último modelo de celular e depois da crisma nunca mais aparece na igreja. Acalmem-se. Se semearam o evangelho no coração dos catequizandos, saibam esperar com paciência e os frutos aparecerão. E faço a mesma recomendação às mães e pais que tentaram colocar os valores do evangelho no coração dos seus filhos e que a certa altura têm a dúvida de que fizeram um trabalho inútil porque dizem: olha, o meu filho não vai mais na igreja, ajuntou-se com uma outra pessoa e nem sequer se pensa em constituir uma família. Você semeou o evangelho? Não espere ver resultados imediatos. Há momentos diferentes em cada pessoa para que o evangelho dê fruto. O que é que Jesus viu brotar no coração dos seus discípulos? Se tivesse exigido resultados imediatos, até ele teria desanimado. Por qual razão se deve esperar com confiança? Por qual razão o agricultor espera que a semente germine? Porque acredita que nessa semente há uma força vital, irresistível. O mesmo deve acontecer com aqueles que semeiam o evangelho no coração das pessoas. Eu repito muitas vezes aos pais e aos catequistas: vocês semearam o evangelho com a palavra e com o testemunho de vida? Agora, confiem no evangelho, porque não é uma palavra humana, é uma palavra que tem força divina. Quem ouviu o evangelho nunca mais vai conseguir se livrar dele. Possam passar 10, 20 anos, mas essa semente do evangelho acabará por germinar. Pode ser que você não viva o suficiente para ver os frutos do seu trabalho, mas fique tranquilo, os frutos virão, porque há uma força irresistível no evangelho. In questa parabola di Gesù risuona il messaggio. Nesta parábola de Jesus ressoa uma mensagem de alegria, de esperança, que está presente no famoso texto do profeta Isaías, que Jesus certamente conhecia de cor. Assim como a chuva e a neve não descem do céu e voltam para lá sem terem regado a terra, sem a terem fecundado e feito germinar para dar semente aos que semeiam, pão aos que comem, assim também a minha palavra, que saiu da minha boca, não volta para mim sem efeito, sem ter dado frutos. Semear é, portanto, um ato de fé no poder divino presente na semente do Evangelho, mas é também semear é, portanto, um ato de fé no poder divino presente na semente do Evangelho, mas é também um ato de confiança na terra. A imagem utilizada por Jesus foi cuidadosamente escolhida, porque os seus ouvintes conhecem muito bem a terra de Israel, e quem viajou por Israel sabe muito bem, a terra é rochosa, é cheia de pedras. Os rabinos diziam que Deus, quando criou o mundo, tinha 4 baldes de pedras, dos quais 3 ele utilizou para fazer a terra de Israel. Cada metro de terra em Israel tem que ser conquistado, retirando as pedras que depois servem para construir as cercas e proteger o campo dos javalis, dos animais. Depois há os arbustos, os espinhos, as ervas daninhas, e ainda há um sol escaldante em Israel, e a chuva é pouca, é escassa. Ora, lançar a semente nesse tipo de solo é um ato de confiança não só na força da semente, mas também no solo. E certos solos podem mesmo nos desencorajar, porque pensamos que o Evangelho nunca vai penetrar neles. Aqui está o erro. A semeadura do Evangelho é um ato de fé também na bondade do terreno, porque cada ser humano há em si um terreno bom, aberto ao Evangelho, porque o ser humano foi feito bom, foi programado precisamente para acolher esta palavra de vida, não outras palavras. Há uma quarta mensagem nesta imagem da semente.
O agricultor sabe que uma parte da semente se perderá. Isso é inevitável, deve ser levado em conta, mas não significa que por causa disso o agricultor deixe de semear. Pelo contrário, precisamente porque uma parte da semente se perde, deve semear uma quantidade maior. De fato, na parábola, Jesus não usa o verbo semear em grego. Ele usa um outro verbo que significa lançar a semente, não semear. Lançar a semente de forma ampla, generosa. Do mesmo modo que a semente, também o Evangelho nem sempre encontra terreno bem disposto. Os obstáculos que se opõem à recepção da mensagem de Jesus de Nazaré são sempre muitos. Há obstáculos exteriores ao ser humano. Basta pensar na mentalidade egoísta que circula no mundo e é difundida pelos meios de comunicação, no respeito que diminui cada vez mais na nossa sociedade, e depois há obstáculos interiores à recepção do Evangelho, a falta de disposição, a devassidão, os vícios, a imoralidade. Qual é a solução, então? Não o desânimo, mas a persistência, a constância na sementeira. Esta é a primeira parte da parábola em que Jesus nos diz o que somos chamados a fazer: lançar a semente. Feito isso, o nosso trabalho está feito. Agora cabe à semente fazer a sua parte. É ela que tem que lidar com a terra. Não nos cabe a nós explicar à semente o que ela tem de fazer. E, de fato, Jesus nos convida agora a contemplar o que passa debaixo da terra, isto é, no coração das pessoas, onde lançamos a semente do Evangelho. Escutemos o que acontece. Dorma o vegli. Quer ele esteja dormindo ou acordado, de noite ou de dia, a semente germina e cresce. Como? Ele próprio não sabe. A terra produz automaticamente, primeiro o caule, depois a espiga, e, enfim, depois disso, vem o grão que enche a espiga. Quando alla domenica concludo l'omelia, Quando termino a minha homilia de domingo, costumo sentar-me por um momento para refletir. O evangelho que anunciei chegou aos ouvidos das pessoas presentes e eu terminei meu trabalho. Lancei a semente, mas agora esta palavra, se ficar só nos ouvidos, não produz frutos. Ela precisa chegar ao coração. É ali que se fazem as escolhas, que se decide aderir à palavra, que depois produz fruto quando é acolhida. Nesta passagem, dos ouvidos para o coração, eu já não tenho nada a ver com isso. De fato, Jesus diz na parábola, o semeador pode dormir ou ficar acordado. Não tem nada a ver com isso. É a semente da palavra que agora tem de lidar com a terra que a encontra. Para mim, agora é hora de dormir e nem sequer posso saber o que se passa no coração das pessoas que ouviram o Evangelho. E, de fato, neste ponto da parábola, Jesus parece ter prazer na descrição lenta do que se passa debaixo da terra. Os dias passarão, as noites passarão, as estações se sucederão, o inverno chegará com o frio e pode até se pensar que a semente morreu, mas depois vem a primavera e os primeiros brotos, o caule e, por fim, a espiga, depois o grão cheio na espiga. Pode também acontecer que aqueles que semearam a palavra de vida nem cheguem a experimentar a alegria de ver os frutos prodigiosos do Evangelho que anunciaram, mas Jesus nos garante, o prodígio acontecerá. Ouçamos agora a conclusão da parábola. E quando il frutto è maturo, E quando o fruto está maduro, o agricultor mete logo a mão na foice, porque o tempo da colheita chegou. la mietitura dice A colheita, diz Jesus, deve ser feita quando o fruto está maduro, não antes.
Vivemos num mundo cada vez mais acelerado, onde se quer ver o resultado imediatamente. Os ritmos de produção são desgastantes devido a isso. A concorrência pressiona. É preciso fazer o máximo. E esta pressa, esta impaciência é compreensível em quem dirige uma empresa. Mas aqui não estamos falando de empresa e nem de produção, mas estamos falando da dinâmica do amor. Por isso, é preciso tempo. E a sabedoria de Deus nos ensina a ter paciência.